Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, leitura 106, dá. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é um dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas violentamente, outros esquecem da vigilância entregues ao seu trabalho malfeitor. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvirmos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vigilantes. Certos dos mercadores de má fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Caná, repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitava. E quando os ingratos que tomavam direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixasse na obra começada. Deu tudo o que coadunava no bem. E deu, com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que cobrar o Pai que estás nos céus. Assim seja, graças a Deus. Vamos pedir ao Divino Mestre Jesus, aos mentores dessa casa, que estejam conosco durante toda a nossa reunião na noite de hoje, trazendo para todos nós que aqui nos encontramos paz, saúde e principalmente aos nossos irmãozinhos desalentados, que são os nossos irmãozinhos desencarnados, que vieram aqui estudar conosco. Vamos pedir também que a nossa reunião transcorra em paz e que o nosso irmão Rômulo possa ser bem assessorado pela espiritualidade maior, que possa fazer uma explanação bem feita para todos nós, que possamos estar precisando das palavras dele neste momento. Que assim seja, graças a Deus, está aberta a nossa reunião de quarta-feira. Agora vai melhorar. Pronto. Tá melhor aí. Oi, Virgínia, tô confundando. Beleza. Então, pessoal, agradeço a presença de todos e quero agradecer de antemão, a oportunidade de estar aqui hoje. Quero fazer pela primeira vez um estudo, dessa magnitude. Dá nervoso, dá frio da barriga, um monte de coisa. E assim, na segunda-feira, quando foi segunda-feira, chegou as ites, Chegou a sinusite, e aí comecei a espirrar. Graças a Deus, eu pedi muito, falei, Senhor, tem que ficar bom para quarta-feira. Eu não quero me dar por vencido, eu quero quarta-feira estar firme e forte no prédio dos protetores. Então, graças a Deus, em toda a espiritualidade, em todo espiritual,
da guarda, a gente vai pedindo, né, proteção e botando também a força na positividade. Eu estarei lá, eu vou melhorar, eu vou conseguir. Fui pedindo ajuda, algumas pessoas falavam, ora, investe em mim, manda uma energia aí para eu melhorar. Eu estava espirrando, não consigo não, tanto que eu estou aqui, ó, o kit, né, aqui. Tá bom, pessoal? Então, só para dizer, para isso, nervosismo, teve essa questão, mas vamos, estou aqui, né? Mais na frente, eu vou explicar, vou compartilhar coisas como eu estou aqui, como eu vim parar aqui, trazendo essa palestra, né? Trazendo esse estudo. Mas, por hoje, eu quero dizer que o tema, né, que foi me dado foi o Espiritismo e o Novo Testamento. Quando eu recebi esse tema, eu gostei porque eu estava lendo sobre os dois. Eu estava lendo eu estava lendo o Evangelho do Espiritismo, mas dava uma fuga e ela no Novo Testamento e dava uma pincelada na Bíblia, né? E aí quando recebi esse tema, eu falei, caramba, que coincidência. Eu estava lendo ali e fluiu. Eu vou trazer o estudo, porém, como professor, né, eu vou trazer também algumas reflexões, tá? Então, essa minha primeira experiência como expositor, ela vai trazer um sentido assim, em segundo plano, de que trabalhando na interpretação, tá? As interpretações, os conhecimentos, né? A intuição também, esqueci, obrigado. A intuição e reflexões, que eu amo estar aí. Eu sou professor, mas eu amo estar sentado ouvindo os expositores, quando eu aprendo muito. E esses 6 para 7 anos que eu frequento o espiritismo, as casas espíritas, eu cresci muito como pessoa, minha vida mudou muito, eu só tenho a agradecer, tá bom? Bom, vou começar, né? Então, nosso tema é Espiritismo e Novo Testamento. E agora eu vou achar o mouse, aqui eu vou avançar, tá? Vou começar falando das 3 revelações. Hoje o nosso tema, ele é Espiritismo e Novo Testamento. Eu botei lá em cima o tema, para sempre lembrar. Falei, vou manter sempre o tema lá em cima. Porque eu além de ter o TDAH, sou pisciano, então a gente dá uma derrapada, quando vê, está lá falando da Netflix. Então, lá falando do filme novo, né? Esse filme que eu vou dizer de desenho que está na moda, Divertidamente, eu vou falar aqui Divertidamente. Então, eu trouxe o tema ali e falei, vou focar no tema. Não tem fuga do tema, porque eu sou professor chato, eu puxo ali e ele fala, fuga do tema, fugiu menos do ponto. Então, eu não quero perder ponto. Então, gente, hoje o tema, Novo Testamento, Espiritismo do Novo Testamento. Porém, a gente não pode, tem que citar o Antigo Testamento também, né? Que foi a primeira revelação trazida por Moisés. Então temos a primeira revelação trazida por Moisés no Antigo Testamento. Logo depois temos o Novo Testamento, que é a pauta de hoje, que é trazida por Jesus Cristo. E a terceira revelação trazida por Allan Kardec, que é o Espiritismo. Deixa eu ver aqui. E aí, eu como trouxe, de onde eu trago informação? Então, eu procurei trazer os livros base, tá? O primeiro, eu vou falar da primeira revelação, tá, gente? Eu tenho uma base aqui de apoio que eu trouxe no livro A Gênesis, capítulo 1, item 21, que fala assim: Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. A primeira revelação veio de Moisés, ok. E aí partiu para a segunda revelação. Da onde eu tirei, aí fui lá, estudo, da onde veio, eu posso trazer o texto da segunda revelação. Está muito alto? Agora, tá bom? Segunda revelação veio, eu peguei do livro A Gênesis também, do capítulo 1 ainda, porém, item 22, que ele fala assim: o Cristo, tomando da antiga lei, da primeira, o Cristo, tomando a primeira lei, não desfazendo, não anulando, mas pegando a primeira lei e dando continuidade, ele diz o seguinte: tomando a antiga lei, o que é eterno e divino, rejeitando o que é transitório.
puramente disciplinar e de concepção humana. Acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como das penas e recompensas, que aguardam o homem depois da morte. Então essa é a passagem que eu trago como embasamento da fala de Jesus, no Novo Testamento, no livro A Gênese. Então no primeiro eu usei a Gênese, no segundo usei a Gênese. Trago para vocês texto do livro A Gênese. No terceiro, na revelação, eu já trago o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 6. Ele fala o quê? A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la, nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, com a terceira revelação trazida por Kardec, elas se complementam, elas não anulam. Teve a primeira que foi direcionada àquela população, né? Há mais de, 5, 6 mil anos atrás, mas eu acho que é isso, vai ter a data, então vou dizer as datas certinhas, do tempo a tempo. Então tem o ano que chega Jesus e traz novas revelações para aquele povo, né, presente naquela época. E, por fim, o Allan Kardec chegou trazendo para a gente as leis do Espiritismo. Trazendo o Espiritismo complementa e explica melhor. E aí, é que eu falei lá, né, no início, que a interpretação é tudo, né, gente? Então, quando eu vou trazer uma particularidade, eu nasci na Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, né, e nunca li a Bíblia. Nunca tive dificuldade de ler a Bíblia por não entender. Faltava em mim maturidade, conhecimento, para entender muita coisa da leitura. Quando eu, em 2018, passei a frequentar o Centro Espírita e conheci, né, o Evangelho, ele trouxe já o que eu uso em casa. Todo dia acordo, meu café, leio um pouco, é o meu método de estudar, né? Não repare esse bonequinho no marca-texto, porque foi a mãe de um aluno que me deu, e aí eu falei, nossa, onde eu vou usar? Aí não tem lugar melhor que no livro. E meu livro, assim, o rabisco todo. No momento atual, eu estou aqui na Parábola do Semeador. Eu parei aqui. E aí eu leio ele, estou sempre lendo. Estou na primeira leitura ainda, tá, gente? Dizem que é bom ler a primeira, ler a segunda, a terceira, a quarta, eu estou na primeira, que vergonha, desculpa. Gostaria de terminar. Então, mediante a primeira abertura, eu vou avançar aqui e vou entrar como tema no Espiritismo, no Testamento, vou abordar como definimos o Espiritismo. Eu peguei um texto, né, por eu ter dificuldade, tá, gente, de falar ainda com propriedade. Em algum momento eu vou trazer uma palavra com propriedade, principalmente quando fala de Sócrates, eu já consigo falar com mais propriedade. Como é um tema que eu ainda tenho um pouco, estou conhecendo o estudante, então eu trouxe, tirei de alguns lugares que eu achei mais conveniente. Estudei um pouco de tudo e eu achei o que foi melhor eu trouxe. Então, como definimos o Espiritismo? No livro Evangelho do Espiritismo, capítulo 1, item número 5, ele diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas revelações, as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível e falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, eu concordo muito nisso, me identifico muito com essa fala, porque eu tenho a Bíblia, né? Eu
tem a Bíblia, e a gente, na leitura do Evangelho do Espiritismo, de início sempre vem uma passagem bem escrita ali, uma parte da Bíblia. Ele traz uma parte da Bíblia, em seguida ele traz uma explicação que para a gente hoje fica mais fácil de entender. Então, quando eu peguei esse fragmento, eu falei, Romulo, concordo, porque o que está no Evangelho, tudo, a maioria saiu da Bíblia, saiu das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, embora a gente esteja falando do Novo Testamento, tem uma leitura que eu estava lendo, estudando, estava falando que o Evangelho ele cita o Antigo também, no capítulo Honrai Pai e Mãe. Honrai Pai e Mãe está no Velho Testamento. E aí eu falei, caramba, a gente é um tema, Honrai Pai e Mãe é um tema bem complexo, né? Que não se por acaso fosse esse tema, eu poderia até falar com mais propriedade, mas é um tema bem melindroso, né? Porque relações interpessoais, pai, mãe, amigo, mãe, tio, vizinho, né? É complicado, né? A gente sabe que é bem, o que vale para mim não vale para os nossos amigos, colegas, irmãos. Bom, então, quando define o Espiritismo, fechei aqui. Quando define o Espiritismo, ele fala isso, que no final ele explica, o Espiritismo é a chave, conselho qual tudo se explica de modo fácil. Eu concordo plenamente. E assim, o Evangelho do Espiritismo, ele não anula a Bíblia, ele não anula nada do que Jesus Cristo pregou, do que Jesus Cristo falou, está tudo ali, muito pelo contrário, né? É uma situação um pouco inversa. E aí agora eu vou trazer, para falar do Novo Testamento, eu preciso falar da Bíblia. E a Bíblia é dividida em duas partes. Lendo lá o texto, eu vi que ela é dividida, tem várias divisões. E aí tinha sinóticos, gnóticos, alguns termos bem difíceis. Falei, poxa, eu vou entrar numa parte muito técnica. E eu falei, não, acho que eu não vou para essa parte. Eu vou ficar no arroz com feijão, que é mais confortável. Então eu vou dividir, até porque nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Então, a princípio, vou trazer a divisão da Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia Sagrada está dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Hoje vamos focar somente no Novo, cujo conteúdo do Novo Testamento foi escrito após a morte de Jesus Cristo. Então, o que define o Antigo Testamento e o Novo Testamento, lá no primeiro slide, trouxe, Moisés trouxe o motivo. Com a chegada de Jesus Cristo, ele complementa, trazendo o novo. Então, por isso que ele diz, o Novo Testamento, ele vem através, conteúdo foi escrito após a morte de Jesus Cristo, tá? É dirigido explicitamente aos cristãos, embora dentro da religião cristã, tanto o Antigo Testamento, a primeira parte, quanto o Novo são consideradas escrituras sagradas. Seguindo, agora vamos chegar no Novo Testamento. O que se refere ao Novo Testamento? O Novo Testamento é um conjunto de textos de caráter religioso que constitui a segunda parte da Bíblia cristã, corrigindo, eu gostei muito dessa parte, que ele fala assim, corrigindo e complementando a doutrina do Antigo Testamento. O Novo Testamento tem Jesus Cristo como a sua figura central. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, vou colocar lá no início as figurinhas bem didático, tanto para mim quanto os meus colegas gravarem, né? Ele traz isso, né? Ela corrige e complementa a doutrina do Antigo Testamento. O Novo Testamento tem Jesus Cristo como figura central, e para os cristãos, Jesus é o Messias que, de acordo com a interpretação cristã, era anunciado nos textos do Antigo Testamento. E eu vou complementar a fala do Antigo Testamento, tá? Nós temos no Antigo, o que compõe, o que a gente encontra lá, né? Então a gente encontra, os primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os primeiros, não são todos, são vários livros, mas temos os Evangelhos dos discípulos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. O foco do Novo Testamento é na vida terrena de Jesus Cristo e seus ensinamentos, escrito por volta do ano 70. Quando eu li essa parte, falei, dos anos 70, aí eu travei. Falei, dos anos 70? Não,
do ano 70. Não é 1970 não, tá gente? É o ano 70 mesmo. Tem bastante tempo. Geralmente é dividido em Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, as Epístolas gerais e o livro do Apocalipse. E aí eu trouxe no final eu coloquei assim, Jesus Cristo não escreveu literalmente a Bíblia. Jesus Cristo é o centro do Novo Testamento, porém ele escreveu uma linha. Escreveu o que eu quero dizer, eu falo de dele pegar o lápis, a pena, o que seja, né, a caneta Bic, e escrever. Então pegou a linguinha, não existia Bic, né, não pegava lá do passado, e ele, né, então assim, aí eu vou fazer uma comparação com Sócrates, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais um complemento aqui, sobre o que se refere ao Novo Testamento. É um conjunto de textos de caráter religioso que constitui a segunda parte da Bíblia cristã. Não, essa parte passou, desculpa. Esse aqui é o Novo Testamento. Grande parte do documento do Novo Testamento foi escrito por Paulo, autor de pelo menos 13 cartas. Já no Antigo Testamento, Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que também são sagrados para outras religiões, além do cristianismo, por exemplo, o judaísmo, com os escritos da Torá e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Né? Então, os textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eles trazem, muitas outras religiões usam como base a Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo, para complementar e fazer entender mais facilmente para nós, principalmente. E agora eu vou fugir um pouco, né? Vou falar da minha onda de aula e estava falando sobre a palavra e a interpretação. E aí e eu sempre uso vira e mexe e falo religião. Aí falando sobre ser religioso, eu falo de sobre o que é religioso. Eu sei que não deveria falar tanto de religião aqui na sala de aula, mas para mim é mais fácil fazer analogia, né? E eu estava falando sobre palavras que hoje existe hoje, mas que se a gente usar um texto histórico hoje, daqui a 2.000, 3.000, 4.000 anos, vai ter sentido totalmente diferente. E aí na hora da minha aula eu só lembrei a palavra cooler. Falei, por exemplo, cooler, uma palavra que naquela época não existia. Se eu falar cooler, para alguns primeira coisa vai lembrar o cooler de armazenar bebidas que mantém gelado. Coloco cerveja, refrigerante, água. Quando muitas pessoas ensinavam água no cooler. Ok, uma opção é essa. Ou aí um aluno de 73 anos, o Antônio, falou: temos também o cooler de um aluno de 73 anos, tá, gente? Ele estava fazendo um curso de formação de professores. E ele virou para esse professor: também tem o cooler do computador. Eu falei: sim, também. E se a gente for lembrar cada um aqui, a gente vai ter várias opções. E uma aluna virou e falou assim: o patriarcado também é professor. O patriarcado foi criado agora, há pouco tempo. Falei: sim, é uma palavra muito importante que está em discussão. Porém, imagina se o patriarcado já existisse lá na Bíblia, no Antigo Testamento, na fala de Moisés, e atravessasse as gerações. Hoje seria, talvez, a palavra patriarcado teria a mesma função de 4, 6 mil anos atrás. Não, porque essa palavra não tem nem 50 anos, patriarcado. Ela poderia até existir, mas ela chegou ali na boca do povo tem pouco tempo, né? Então, assim, a palavra, eu sou professor formado em letras, então eu me pego muito às palavras, né? Isso aqui significa o quê? Quando eu estou aqui no estudo, e o Márcio, semana passada, ele falou do planeta Quiron, ele corrigiu, Quiron, ele falou. Aí a primeira vez, na anterior, ele tinha falado do planeta Quiron. Aí eu e a Elaine. Cadê a Elaine? Tá. A Elaine, minha amiga, fica sempre comigo, né? Aí a gente falou assim: tem que lembrar desse planeta para estudar. Aí eu falei: vamos lembrar Quiron. Sabemos daquilo que aquela palavra é para estudar, o planeta Quiron. E aí, esquecemos. E esquecemos de perguntar. Passou. Quando foi na quarta passada, ele voltou a falar do planeta Quiron. Aí falou: agora vamos guardar. Planeta Quiron, vamos pesquisar.
né? Aqui a gente aprende, a gente sabe que estamos sempre aprendendo uns com os outros, né? E aí eu gravei, agora eu consegui gravar. Então a palavra no contexto e na época tem depende da época, né? E essa interpretação. Porém, eu estou não querendo confundir vocês, tá, gente? A palavra de Jesus Cristo, que o ensinamento de Jesus é um só. Embora ele é muito certo, muito certeiro, né? Agora, a interpretação ela muda. Hoje mesmo no WhatsApp, quando a gente manda uma mensagem, bota ok, por ok. Dependendo, a pessoa pode entender ok, tudo bem, como isso aqui tem gente que fala assim, caramba, tá chateado, escreveu só ok. Então, assim, isso é outra questão quando a gente fala. Então, quando a gente manda um áudio, tudo bem, quando a gente fala, a entonação da voz dá uma diferença, mostra que eu não estou chateado, eu não estou no mau dia, tudo bem, tá beleza. A pessoa fica falando, o que veio, tá? A coisa hoje está meio estranha, hoje está ficando meio pirata, né? Olha como eu estou falando, né? Olha a linguagem, olha, estou virado. A linguagem a gente fala o tempo todo, linguagem figurada. Então, para a gente, poxa, fulano está virada porque está chateada. Então, isso tudo está ligado à interpretação. Então, a gente tem que tomar, eu, por exemplo, tomo muito cuidado quando faço qualquer leitura, tá? Pronto, viu? Deu uma fuga, vamos voltar para o tema. O Novo Testamento, e agora eu vou seguir aqui para Evangelho. Agora vamos chegar em Sócrates. Lá atrás, quando eu trouxe aquela informação, Jesus Cristo não escreveu a Bíblia. Por quê? Né? E aí lá no... Tá. O que eu trouxe aqui? Eu vou trazer uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, tá, gente? Ele fala assim, Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Aí mais abaixo trouxe. Assim como a doutrina de Jesus, só conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. De Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Então Sócrates, ele era uma pessoa que ele tinha um conhecimento avançado para a época, e ele queria compartilhar esse conhecimento. Deixa eu ver, eu tenho o ano de Sócrates. Sócrates, ele nasceu em 469 anos antes de Cristo e morreu em 399 antes de Cristo, né? Naquela época era decrescente, né? Ele é de 469 para 399, então assim, reduz, bota aí 70 anos, 60, por menos 60, 70 anos, então tá, não me perdi. Então ele viveu antes de Cristo e ele já fazia e ele já praticava isso. Então ele não escrevia, não deixou nada escrito, né? Olha quantas coisas eu escrevi. Ele não fazia isso. O conhecimento dele estava tudo aqui, tudo na cabeça, né? Eu estou dependendo de ter uma parte visual, uma parte escrita para trazer um conhecimento de um estudo que eu fiz e um pouco do que eu já sei. Ele não, só que já tinha tudo na cabeça que ele não precisava. Ele falava ali e explicava. Eu vou trazer tá, e eu vou complementar aqui com a minha leitura toda, tá? Só que estou tá. Vou fazer a leitura completa. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. E aí sim eu escrevi o que está ali. O que isso quer dizer? Sócrates, lá antes de Cristo vir ao mundo, ele já falava, trazia conhecimento. Conhecimento é problema para algumas pessoas, né? Até hoje, as grandes massas querem um povo ignorante, um povo sem instrução, um povo sem educação, um povo que quanto menos souber, melhor. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhei, agora do nada. Quando eu comecei a trabalhar, a gente recebeu hora extra. Aí lá veio quanto cheque hora extra, tanto. Eu falava, o que é essa hora extra? São as horas a mais que a gente fica no trabalho. Tá, mas como que você está com esse cálculo? Então eu sempre tive essa coisa de aprender, de saber por quê.
Tá, vamos aprender essa hora extra. Tinha informática? Tinha Google? Não tinha. Então vamos lá, vamos ir na biblioteca, vamos perguntar a uma pessoa de contabilidade, um colega e tudo mais. Ok, descobri lá a fórmula da hora extra. É o salário dividido por 220, dá um valor da hora de trabalho, hora aula, professor, dá um valor da hora trabalhada, e aí se fosse de segunda a sábado, ela acrescentaria 50%, e aí você multiplicava pelas horas, e você, se a minha hora de trabalho normal era R$6, na minha hora extra seria R$6 mais 50%, seria R$9. Passei meu horário, cada uma horinha, R$9 ganhava mais. Então assim, eu estou lembrando isso aqui agora. Mas como que eu não satisfiz simplesmente receber aquele valor? Eu queria saber como calcular. Não, eu perguntei, desculpa, o segundo que eu deixei o Leandro, eu guardei aqui para ele e para o Leonardo e deixei a bolsa aqui na frente e ficou bom nessa bolsa aqui. Tá, pode voltar no chão. A gente pode sentar para cá. Dá licença, pode dar gente, né? Perdão. Que a gente tem que guardar um outro lugar. Esse ano, gente. Então, eu não me satisfiz assim. Tá, eu ganhei esse dinheiro aqui, queria ganhar um dinheirinho a mais, né? Mas eu quero saber quanto que é. Qual é o valor? Eu sempre tive essa curiosidade. E fui descobrir. Por um acaso eu lembrei a fórmula aqui, que né? Geralmente é que bom, o meu mentor está aqui, só ajudando, obrigado. Eu estava apavorado. Mas, então assim, o conhecimento assusta. O patrão de Coca-Cola, dos últimos 50 anos, para ele é interessante que as pessoas sabem fazer cálculo de hora extra, cálculo de insalubridade, periculosidade? Não. Se ele souber que você não tem direito, melhor ainda, que menos dinheiro do que ele tem que gastar. Então, o conhecimento assusta, né? Isso desde quando? Desde, vamos dizer, desde Sócrates, né? Então, o que ele foi obrigado, Sócrates? Foi julgado, e não sei se vocês conhecem a história, ele foi julgado, porém não tiveram a coragem de matar um homem de conhecimento, cara, respeitado pela sociedade. Eles fizeram Sócrates beber o próprio veneno. Você foi julgado a morte. Está aqui o seu julgamento. Então você vai ter que beber este copo de veneno. Eles não pegaram ele, não cortaram a cabeça, não deram tiro, nada. Você vai tomar esse veneno. Aí ficava a conclusão, não toma. Tá? Daí Sócrates falou, não, eles querem. Aí é bom vocês. Tem um vídeo no YouTube que é muito interessante da passagem dele, né? Então, continuando Sócrates rapidinho, o que ele fazia? Naquela época, as pessoas, eu estou falando da palavra do significado. Nesse vídeo do YouTube, tem uma parte que o rapaz fala assim, poxa, que dia belo. Aí Sócrates fala assim, mas o que é belo? É ele. A pessoa fala, o dia é belo. Tá, mas o que é o belo? Não sei, o dia eu sei que é. Tá, essa árvore é bela? Aí o rapaz fala, sim, essa árvore é bela. Esse passarinho é belo? Nossa, passarinho é belo. Aí ele pega uma panela, um exemplo, né? E a panela é bela? A panela é bela. A panela naquela época, né? A caçarola, né? Digamos assim, medieval, ele falou, não, essa panela não é bela. Aí Sócrates fala, então belo é aquilo que é amistoso aos meus olhos. Aquilo que for agradável aos meus olhos é belo. O que não for, não é belo. Ele não usou a palavra feia, ele fala, não é belo. Então ele fazia a pessoa raciocinar, tipo, eu sei que é belo, mas eu não sei o que é o belo. Hoje a gente vai no dicionário, né? Você vai falar que no dicionário tem lá o significado. Naquela época não. Então ele usava uma palavra, uma linguagem que aprendia dos colegas, e ele já sabia interno que o que ele olhava, gostava era belo, o que ele não gostava não era. Não sei dizer para vocês se já tinha a palavra feia, o antônimo, né? Não sei se já tinha uma palavra feia, mas foi assim que ele fazia, as pessoas pensarem. Isso, claro, bateu de frente com alguns políticos, com a igreja, tudo mais, fizeram esse julgamento de Sócrates, morreu.
E aí veio Jesus Cristo, né? Mesma história. Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, deixa eu ver se está aqui ainda. Continuo aqui nessa história aqui. Jesus Cristo veio ao mundo e deixou coisas mais lindas, todo ensinando que até hoje estamos aqui, né? Trabalhando, pregando, espalhando a palavra de Jesus, a vontade de Deus, né? O que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Porém, Jesus Cristo fez igual Sócrates, não escreveu nada, só falava, e perambolava, falava, trazia aquele conhecimento riquíssimo. E a mesma coisa aconteceu. Foi julgado pelos homens, porém, diferente de Sócrates, que naquela época não quiseram matar Sócrates, não, Jesus foi crucificado, exterminado, digamos assim, né? Então, eu só fiz essa analogia entre Sócrates e a passagem de Jesus, que também não escreveu, porém, o mesmo sem escrever, deixou um legado de conhecimento. Acho que foi. Vou avançar aqui. Então, chegamos aqui nesse ponto, onde eu trago língua, linguagem, época e interpretação. E eu trouxe aquela palavra ali, nas minhas pesquisas, eu estou lá pesquisando, eu vi aquela imagem ali, que ele veio, que foi uma notícia que saiu, que está assim, ó. Eu vou começar com aquele desenho lá, tá, gente? Tá assim, o pesquisador encontrou o escrito por meio de luz UV, né, ultravioleta, acho que é ultravioleta, há cerca de 1.300 anos. Um escriba da Palestina pegou um livro do Evangelho, com texto em siríaco, à época com 400 anos. Então, foi encontrado um texto, né, de 400 anos atrás, que tinha sido apagado. Ele pegou e apagou esse pergaminho. Ele apagou o pergaminho e reescreveu em cima do pergaminho. E aí, há pouco tempo atrás, encontraram um papel, só que quando passou a luz essa luz UV, viu que tinha uma outra escrita, ele já tinha sido reutilizado. E aí, tem uma que está dizendo assim, o pesquisador encontrou escrita na Síria, como pergaminhos eram escassos na Idade Média, era comum a reutilização dos manuscritos. Então isso foi reutilizado. Agora, o nome dele é um nome difícil, Grigori Kessel, medievalista da Academia Australiana de Ciências, conseguiu tornar legível as palavras desse manuscrito, chamada palimpsesto, pergaminho rasgado ou apagado. Ficou caracterizado como isso, pergaminho apagado ou rasgado, ou raspado. O medievalista descobriu uma das primeiras traduções do Evangelho, feito no século III e copiado no século IV em páginas sobreviventes desse manuscrito. Então, aquela parte, o que eu quis trazer nessa imagem? Que temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente lê, né, que pra gente é muito mais agradável a leitura, a gente consegue entender quando lê, né? Pode ter, às vezes, o que vai ter, a gente consegue ler e entender a mensagem, porém a interpretação vai ser individual. Temos a Bíblia, e aí o que eu trouxe ali foi o quê? Eu me veio na minha cabeça falar sobre língua, linguagem, a época e interpretação. Tá? E aí nessa parte aqui, que é onde, deixa eu ver a hora para. Tá, eu li, eu pouco tempo. Eu tenho. Deixa eu limar rapidinho. Nessa parte aqui que eu vou explicar como eu vim parar aqui. Veio uma palavra que eu disse. Agora deu um aqui. Nunca aconteceu isso, acho que nunca aconteceu isso aqui antes, né? Então, o que eu queria dizer nessa parte, né? Posso até falar, não preciso nem explicar. Eu estava em casa fiz minha leitura do Evangelho, estava muito bem lendo o Evangelho lá, e por algum motivo, eu fui a Bíblia fica muito acessível aqui no meu quarto. E eu falei, vou ler a Bíblia. Eu parei de ler o Evangelho e fui abrir a Bíblia.
eu quero a Vinícius poder falar sobre essa parte. Ela não, tudo bem. Essa Bíblia aqui eu ganhei dentro de um hospital, quando eu estava internado, passando por um problema de saúde. Alguém chegou, falou: pode dar um presente? Eu falei assim: pode. Vou te dar essa Bíblia. E essa Bíblia está até hoje, ela foi em 2002. Da moça Cássia. E aí eu parei de ler o Evangelho e falei: eu vou ler a Bíblia. Ok, abri a Bíblia. Estou contando agora a história, tá? Fatos reais. E eu olhei e falei assim: onde eu vou começar a ler? Aí eu olhei e vi aqui no óculos, cadê? Aí eu falei: vou ler. Vou ver números. Vou ver números. O que os números falam? Aí eu vim aqui, eu lá em casa. Aí eu vi assim, por exemplo, aqui, tá, gente? Vou ler os números. Nessa Bíblia aqui, é do Testemunho de Jeová, mas foi presente. Com a minha Bíblia, eu emprestei ela por um motivo, eu dei ela a minha Bíblia para uma pessoa, você comprar uma outra. Essa aqui foi presente, eu guardei. Tudo que eu vi, essa mania que eu ganho, eu não dou, eu guardo. Então assim, e Jeová passou a falar a Moisés, Noé no Sinai, a tenda da reunião. Eu lendo lá em casa, tá, gente? No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída deles da terra do Egito. Então, e deve haver convosco alguns homens, um homem por tribo. Ó, foi aqui que eu me bolei. E deve haver convosco alguns homens, um homem por tribo. Cada um é a cabeça para a casa de seus pais. E eles são os nomes dos homens que ficaram de pé convosco: Derrube, Elisu, de Judá, Nasson, aí tem um monte de nome. Aí eu, gente, muito nome. Aí eu desci. De modo que Moisés e Arão tomarão estes homens que tinham sido designados por nomes e congregaram, eu fui lendo, e congregaram toda a assembleia no primeiro dia do segundo mês. Assim, eu quero dizer assim, eu comecei a ler e entendi. Esse é o Antigo Testamento, tá, gente? Números é o Antigo Testamento. Aí eu falei: gente, não entendendo nada. Números falam sobre isso aqui. Não entendi. Eu falei: vou pular. Aí eu falei: vou pular. Vou lá para o Novo Testamento. Eu estava em casa, pulei. Novo Testamento, abri. Mateus. Aí vou chegar no 32 de Mateus, tá, gente? Agora a leitura. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no dia de Herodes, o rei, eis que vieram astrólogos das regiões orientais a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Vou parar por aqui. Só para dizer assim, eu li aqui e eu falei: aqui dá para entender. Aqui é mais fácil. Eu estava em casa e falei: o Novo Testamento é mais fácil do que o Antigo. E parei. Daí, não sei por cargas d'água, viro para a Virgínia, perguntei sobre. Falei: Virgínia, pessoal que curso que faz para esses pessoas que fazem a exposição, trazem estudo, é um curso, o que isso é o quê? Não sei por que, eu perguntei para a Virgínia. Ela perguntou assim: por quê? Você tem interesse? Aí eu: não, nenhum. Não tem, não. Só curiosidade. Eu queria saber assim, qual é a formação, qual é a faculdade. Não, meu irmão, não é isso. É força de vontade, é estudo, é realmente trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar. Eu não quero, não. Ela: vamos. Estou reeducando do 8h30, né? 8h25. Então, aí numa conversa com ela, eu falei: eu tive câncer em 2001, e eu, antes do câncer, e tudo eu falava: não. Vamos para a festa? Não. Eu não era esse Rômulo aqui. Eu estou numa segunda vida. Então era não. Depois do câncer eu falei: agora eu vou perder o medo. Agora eu vou encarar. Se as pessoas conseguem, eu também consigo. Então, o que eu estou na minha experiência, eu quero passar para vocês. Às vezes tem medo, vai com medo. Eu aqui. Eu estava com medo. Está indo. É minha primeira vez, assim, né? Então, assim, tenta, vai com medo. E aí, um exemplo que eu estava falando com a Virgínia.
Virgínia uma semana falando assim, primeira vez que gravar um vídeo, grava um vídeo. Tem muitas de escola, projetos de trabalho, e a gente vai gravar um vídeo. Se alguém mandar gravar um vídeo, a gente tem medo, né? Tem uma pessoa que tem facilidade, pegar uma câmera e fazer. Oi, sou o Romo, não, parabéns, às vezes é difícil. Oi, parabéns, bom vídeo, sei que tem aqui. Parabéns, Tati, um beijo para você, Deus abençoe. Então eu tinha uma dificuldade de gravar no vídeo. Na pandemia, eu comecei a ficar meio doido, estava com depressão, comecei a fazer live, fazia ao vivo, eu conversava com os colegas, a gente tomava café e conversava. Nisso, eu peguei o hábito, hoje para mim, gravar um vídeo é moleza. É a primeira vez que eu estou falando com pessoas, assim, por exemplo, geralmente eu faço live com um monte de pessoas, eu faço assim, hoje eu tive de letra, mas na primeira, eu morri de medo, mas a pandemia fez a gente se transformar, veio para sacudir todo mundo, sair da zona de conforto, e aí, falei com a Virgínia, tá, vambora, o salário de cumprir, então, e do nada, eu tô vendo um negócio, uma leitura, perguntei um negócio, ela não, vambora, e me tacou o tema. Aí ai meu Deus, isso é um IOU, uma coisa mais, mas tá me desafiando, tudo bem, vamos lá, vou tentar fazer o melhor. Então eis-me aqui, essa é a história que eu vim parar aqui, tudo devido a uma interpretação, e aí, por trás disso, gente, e aí o que a gente pode chamar? Até botei aqui, cheguei aqui agora, eu botei, aí tá, então o que é isso? Sintonia, porque em casa, fazendo uma leitura, falar com Virgínia do convite. É uma sintonia, é uma vibração, era para ser. Aí a Virgínia deu o nome de sincronicidade. Aí eu peguei um celular para lembrar da palavra, isso é sincronicidade. A palavra que ela usou, eu falei, mas que doideira, né? A gente pensa, às vezes, a sintonia, nós estamos ligados. Quantas vezes a gente pensa em alguém, a pessoa liga, a pessoa chega. Né? Então é assim que funciona. Então, essa sintonia, essa sincronicidade que hoje me trouxe até aqui. Tá? E aí, essa parte aqui agora me envolvei. Mas assim, o que eu queria trazer aqui é isso. A língua, gente. Que língua nós falamos? Falamos a língua. Qual língua? Português. Ok. Portuguesa. Nós utilizamos, todos falamos língua portuguesa, todo mundo entendeu. Se estivesse falando mandarim, provavelmente estaria ali, tinha apertado tecla SAP. Né? Para entender que, por exemplo, eu mesmo não sei mandarim. Então a língua portuguesa, porém a linguagem é diferente. Língua não é linguagem. Vocês viram que eu falei em forma figurada, né? Que foi a pessoa está virada. E você volta certo de falar, não, a pessoa está aborrecida. Então a linguagem é diferente. A língua é o português. A linguagem é o modo que nós falamos. Nós falamos o tempo todo modo figurado. A gente chega na casa de qualquer um, a gente fala, como vai você? A gente não fala, e aí, como é que tá? Tudo tá ok? Olha isso. Então a gente reduz, né? A gente geralmente usa a linguagem, a nossa linguagem. Então a linguagem é diferente. E aí vem língua, linguagem e a época. Hoje nós falamos de um jeito, 10 anos atrás falávamos há 10 anos atrás era diferente. Quantas gírias apareceram novas? Esse patriarcado que eu trouxe de exemplo, tem uns 10 anos, né? Que a gente caiu no uso, né? Então a época vai dizendo. E aí a época aqui, eu trouxe, está aqui, mas eu estou de cabeça, a gente pode falar o você, né? O você, hoje é você, mas antigamente era vossa licer, era voz licer, até virar você, muita coisa até chegou ao você hoje, que na verdade é só o C hoje em dia. Era VC e agora só tem o C. Né? A gente fala, você está bem? Você está aí? Né? Então a época vai mudando essa língua. E a interpretação? Interpretação significa o quê? Entender o sentido do que está escrito, em vez de apenas saber o que está escrito. Né? A gente tem que saber interpretar a mensagem. Bom, a interpretação, gente, deixa eu ver aqui, porque aí eu vou. Interpretação também aqui. Tá, eu vou pular aqui, gente.
que eu vou ficar na interpretação. Aqui também eu falo mais de interpretação. Quando Sócrates fala ali, ele traz para a gente, as pessoas deveriam tentar fazer o que é certo, e que não necessariamente o certo seria o que é moralmente ético. Isso é uma fala de Sócrates, né? Vamos lá, é uma fala. Eu consegui ler, né? Está em português, a leitura está clara. Porém, interpretação, cada um tem uma interpretação, né? Ela vai demandar do interlocutor. Eu entendo uma coisa, mas pode bater com a ideia de um ou de outro, mas não, talvez não todo mundo, talvez 20% dos que estão presentes aqui na sala. Então, às vezes, a leitura que a gente faz em qualquer texto sagrado, do Evangelho, no livro da Gênesis, em todos, a gente vai ler. Por isso que é bom a gente ler sozinho, ler em grupo, vir para cá, para o centro, para ter o estudo, né? Que aí vai abrindo, vai complementando. Tudo se complementa. Nada se anula, nada se perde. Eu vou avançar para cá. E aí eu trouxe 2 textos. O mesmo texto, ó. Bíblia, João capítulo 18, versículo 33 a 37. Esse mesmo texto, tá? Ele está no Evangelho do Espiritismo, capítulo 2, item 1. Meu reino não é deste mundo. Tá? E aí ele traz melhor. Tornou-se, pois, entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus. No Evangelho do Espiritismo está como? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito vir Jesus na sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Então, eu leio todo dia o Evangelho do Espiritismo. Mas a mesma leitura, o mesmo dizer, está também na Bíblia. O que vai demandar é o texto. Fica mais fácil aonde? Hoje, há traduções, várias traduções, né? E a gente tem que se entender melhor. Quanto melhor a escrita, a tradução, tem que trazer interpretação. E às vezes é bom a troca de ideia. Hoje eu estou trazendo para vocês, o que eu quero trazer para vocês aqui não é nem o texto, é a reflexão de que eu entendi isso, vou debater com um colega, vou ouvir de outras pessoas para ver se bate, se está igual, se realmente quer dizer isso. Está entendendo? Então, por mais que ali, né, esteja diferente, não está, ele só vai diferente da forma de escrever, mas a mensagem é a mesma, né? E Jesus, o Pilatos manda chamar Jesus e pergunta: quem é você? Tu és o rei dos judeus? E meu reino é deste mundo. Eu não posso ser rei, eu não sou nem daqui, eu não sou desse mundo, né? E aí criou-se tudo. E a fonte aqui, gente, é Bíblia Online, tá? A CF, e aqui Evangelho do Espiritismo, Federação Espírita Brasileira. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar. Os princípios da doutrina espírita se encontram todos na Bíblia. A crença em Deus, em Jesus Cristo, na moral e nos ensinamentos por ele transmitidos, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade com os mortos, reencarnação e imutabilidade da alma. Isso aqui eu trouxe, né? Eu achei legal trazer isso aqui, porém isso aqui dá um outro, fica o gancho para outro palestrante poder trazer essa trazer esse estudo aqui. Ó, a Bíblia já, ó. Então aqui eu estava lendo que tem muita, tudo que está, que muitos de nós somos indagados. Mas então você crê em reencarnação? Então, você crê em reencarnação? Sim, está na Bíblia. Só que a gente vai ter que colocar mais meia hora explicando aqui, né? Então aqui os princípios da doutrina espírita. E aí isso aqui é a mensagem final. Aqui é a mensagem final, tá, gente? Aí eu vou finalizar com a mensagem e uma música para a gente fechar essa noite. Não precisamos da Bíblia para validar o Espiritismo, nem do Espiritismo para validar a Bíblia. Ambas são verdades que se complementam. Por isso eu vou ficar mais fácil aqui. Ambas são verdades que se complementam para a realização da vontade de Deus. Muitas religiões adaptam de maneira inconclusiva passagens da Bíblia ao seu gosto em interesse. Ao menos a parte moral é igual para todos.
limitemo-nos a praticar o conteúdo. No meu, eu botei negrito e sublinhei. Na parte fala, limitemo-nos a praticar o conteúdo espiritual, praticando bem a empatia, a caridade, o amor ao próximo, perdoando e cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Toda confusão está nos homens, não no Antigo, nem no Novo Testamento, não nos Evangelhos, muito menos no Espiritismo. E fim do meu estudo que eu trouxe para vocês hoje, com muito carinho, tá, gente? E aí eu vou ter finalizado com uma música que eu trouxe, escolhi uma música que eu gosto muito da letra. Eu botei ela com legenda, tá, para vocês apreciarem. E de antemão quero agradecer a presença de todos vocês por me ouvir, por me dar essa oportunidade. Virgínia, os diretores da casa, obrigado muito. Presença da minha mãe, mãe do coração, assim, minha segunda mãe, a mãe que eu tenho, a que está aqui próximo, né? Sheila, que eu convidei. Por que eu convidei a Sheila, né? Gente, rapidinho, sem dizer que eu estou não, não ainda. Nós sobrevivemos à pandemia, né? Tivemos a pandemia em 2020 e foi um ano que a gente as famílias se agruparam muito. Então eu e a Sheila começamos a fazer o evangelho lá na pandemia. A gente já frequentava uma casa espírita, que era evangélica, a gente já ia, mas não tinha conseguido começar o evangelho lá. Na pandemia, eu falei, Sheila, vamos começar o evangelho lá essa semana. É agora ou nunca? Aí ela, vamos. E fizemos a pandemia toda e depois ficamos fazendo, né? A evangelho lá é muito bom, gente. Quem puder, faça, e que é muito, muito, muito interessante. Veio uma coisa aqui também, mas eu já foi embora, eu esqueci. Vem e vai. Tá? Quero agradecer também a Elane também pelo carinho, o Leonardo. Lembrei, voltou. Eliane também me deu uma força, me ajudou. O Sara, já conheço o Sara no tempão, Marcelo. Vim encontrá-los aqui, né, nessa casa. O que veio aqui, que eu lembrei da minha chegada nessa casa. Eu estava afastado, eu mudei para aqui perto, né? Eu morava perto do Imagério, que mudei para 1º de Maio. E fiquei assim, deslocado. Para onde que eu vou agora? Então era fevereiro, estava indo de bicicleta, né? E do nada falou assim, vai ver. E eu pesquisei no Google. Fui ver, vamos procurar uma casa espírita aqui perto, porque eu não gosto de ir para longe, eu tenho dificuldade com essas distâncias. Aí eu vi para as sofredores. Falei, legal, o cara pensou, vou lá ver onde que é o local. Estou vindo pela bicicleta, falei, aí do lado assim, vai lá ver o local, onde que é. Aí eu vim de bicicleta para ver o local. Cheguei ali na porta, estava o Darmon e a Dona Irani. Aí eu cheguei, chamei. Aí eu queria saber qual o dia da reunião aberta, né, ao público, né? Para eu querer saber, então, mas nós estamos agora no recesso do carnaval, mas dia 19 de fevereiro nós retornamos, já havia data. Então tá bom, dia 19 eu estou aqui de volta. Isso aí foi no meado. No portão, gente, eu senti uma vibração tão gostosa, tão boa. Eu já fui abraçado lá de fora do portão. Eu senti assim um acalento. E eu tive uma crise em janeiro de ansiedade, depressão, que veio do nada assim, chegou ali, né? E eu falei, preciso voltar a frequentar o local para eu poder me fortalecer, para voltar para que nem tudo a gente consegue sozinho. A gente não consegue tudo sozinho, nós não somos onipotente, né? Dono do universo, nós precisamos de ajuda. Então foi assim que eu vim parar aqui. E quando eu cheguei naquele portão, eu já senti uma vibração. Então, trazendo uma palavra de um outro local que eu passei e eu ouvi, fala assim, desculpa, que eu estiver errado, perdão, tá? Se eu tiver alguma fala errada, tá, gente? Vocês me desculpem. Peguem o que for agradável para vocês, o que vocês acharem que não concordarem, não for útil, joga fora. Na vida a gente faz assim, o que é útil, ok, eu guardo, o que não for, a gente joga fora. Mas tive outra casa que falava assim, que eu nunca tinha ouvido isso. Fala assim, tem casa espírita que um mentor, olha, eu vou falar, perdão, gente.
O mentor da casa nem está mais na casa. Então eu queria falar que assim, aqui o mentor, eu não sei, mas o mentor daqui está aqui presente. O mentor dessa casa aqui, eu tenho certeza que ele está presente. Nessa casa aqui, o mentor da casa, ele habita, ele vive. Eu vi isso em uma reunião falando assim, que foi trazido no estudo, falou, tem algumas casas espíritas, a gente vai e o mentor não está mais lá. O mentor desculpa o linguajar, a pessoa falou assim, o mentor deve ter o pé muito tempo. A pessoa falou com propriedade, a pessoa podia falar esse linguajar. Eu estou repetindo a fala, mas eu tenho certeza que nessa casa aqui o mentor está presente, porque é muita coisa boa que acontece na vida de todos nós. Tá bom? E eu espero que tenha sido uma noite proveitosa. Muito obrigado. E vou finalizar com a música. Muito obrigada, Rômulo. Para nós foi uma satisfação enorme que você tenha vindo estrear na nossa casa. Marque a data de hoje para você sempre poder contar o tempo. Nosso irmão Márcio começou nessa casa e já tem 10 anos que ele faz palestra aqui conosco.
tá? Você foi muito feliz, um tema maravilhoso e didaticamente você foi perfeito. Parabéns, volte sempre, tá? Cada agradece. Antes de terminar, amanhã, lembrando que amanhã, quinta-feira, tem reunião à tarde, 3 horas, do palestrante é nosso irmão Paulo. E à noite tem a reunião de cura, começa às 7 horas. Quem quiser vir, seja bem-vindo, a cada agradece, tá? Vamos então agora passar a nossa prece cantada. Que possamos, Senhor, chegar em segurança em nossos lares, que possamos ter uma semana de saúde física e que na próxima semana possamos estar de volta a essa casa para essas sofredoras. Assim seja, graças a Deus. Está encerrada a nossa primeira parte, que foi a palestra, passando então agora aos passos. Faça, Deus.